Essas leis foram publicadas pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Newton, no ano de 1687, e em suas obras de 3 volumes instituídas em Princípios Matemáticos e da Filosofia Natural. Um dos principais legados deixado por Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos, a mecânica newtonina, que mostrou ser capaz de predizer a teoria de asteroides e de surgimento de marés, tornando-se só um dos macros da física para trazer equações matemáticas, fazendo fenômenos naturais. Juntadas as 3 leis, são usadas para descrever as dinâmicas dos corpos, e isto causa porque podem alterar o seu estado de movimento. Em um termo simples, as leis de Newton tratam-se de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Um dos principais legados deixados ao mundo por Isaac Newton, que é tão apreciado e renomado pelos atuais, é a tão precisa explicação matemática sobre a movimentação dos corpos, ou seja, as famosas leis de Newton, que foram criadas e publicadas por ele no ano de 1687 em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. As mesmas, inclusive, tomam um papel de fundamentação da mecânica básica, que é um dos principais campos dentro da área da física, e possuem a função de descrever a dinâmica dos corpos, ou seja, analisar as situações em que os corpos se movimentam e as situações que mesmo permanecem em equilíbrio, ou seja, em repouso. Bom, a primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia e segue basicamente a teoria principal de suas leis. Prega que se o corpo não sofrer uma força exterior, o mesmo permanecerá em repouso. A segunda lei de Newton também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. De acordo com ela, quando se sujeita o corpo a uma ação de força resultante não nula, esse corpo adquirirá uma aceleração de mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. A terceira lei de Newton diz respeito à ação e reação. De acordo com ela, quando um corpo aplica uma força sobre outro corpo, ele recebe de volta uma força de reação de mesma intensidade e direção, no entanto, em sentido oposto. Bom dia, meu nome é Lucas, segundo ano 2, e eu irei apresentar um pouco sobre a primeira lei de Newton. Ela diz que o corpo tem que permanecer em repouso e em movimento retilíneo uniforme, caso o resultado das forças que ficam nele seja nula. O Isaac Newton ele escreveu um conceito em relação a isso. Ele diz que todo corpo continua em seu estado ou de movimento uniforme e em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. A primeira lei de Newton também é conhecida como a lei da inércia. A inércia é uma propriedade de matéria que mede a resistência que um corpo oferece a ser acelerado. Quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para alterar seu estado de movimento. Também, a inércia de um corpo é igual à sua massa, ou seja, ela também pode ser medida por quilograma. Existe um teste para isso. Você precisa de um pedaço de cartolina e colocar em cima do copo. Depois você pega uma moeda e coloca em cima dessa cartolina. Daí você empurra ou puxa rapidamente a cartolina. A moeda irá cair em linha reta dentro do copo. Isso é uma tendência da inércia de ficar em repouso. Existem vários exemplos dessa lei, e uma delas é: se você acelerar ou frear em um carro, você será meio que lançado para frente e para trás. Parece que tem uma força te movendo, mas na verdade é uma tendência de você permanecer em repouso ou em movimento uniforme. Vamos entender a primeira lei de Newton com um simples experimento. Podemos testar o comportamento da inércia com os experimentos simples. Um deles consiste em apoiar um pequeno pedaço de cartolina em cima de um copo. Em seguida, coloca-se uma moeda em cima da cartolina. Ao puxarmos ou empurrarmos rapidamente a cartolina, a moeda cairá em linha reta, dentro do copo. Isso ocorre graças à inércia da moeda, ou seja, a sua tendência de permanecer em repouso. Aqui temos o experimento. Aqui não está sendo aplicada nenhuma ação, está sendo feita, realizada por aqui, né? Quando mexemos no cartão, a moeda
ela segue o cartão. Porém, se puxarmos o cartão rapidamente, a moeda ela vai cair no copo. Por que que ela vai cair no copo? Por causa que a força foi aplicada no cartão e a moeda estava em repouso, obedecendo a lei da inércia, que ela tende a ficar em repouso, parada. E a força, sendo aplicada no cartão, puxou o repouso, que ela em repouso, parada, então a gravidade fez ela cair no copo, porque não tinha nenhuma força sendo aplicada sobre ela.